Lucas 7, versículo 36 a seguir. Uma leitura responsiva, conhecida. Glória a Deus. Antes que façam menção do texto bíblico, irmãos, pediria aos irmãos que ficasse atento ao que Deus tem para conosco aqui neste lugar. Eu sei que alguns ainda estão no culto, mas o culto não está nele. Mas tem algumas pessoas que veem com o intuito de entregar a Deus o seu melhor. Tem gente aqui? Tem ou não tem? Deixa eu ver. Então talvez aquele que está conversando possa estar trabalhando esse que está aí com o intuito de entregar a Deus o seu melhor. Então você tenha se desprender, deixar o seu corpo relaxar, porque Deus quer falar contigo nessa noite. Todos encontraram? Diga amém. Ergou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, enxugar com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e o ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo-os: se esse fosse profeta, diga aí, profeta, bem saberia quem é qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Versículo 40. Respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe os ambos. Disse, pois, qual deste o amava mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para beber, para os meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas, e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me desse ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto bem conhecido, mas faz notório dentro da Escritura Sagrada entender um pouco desse texto, porque esse texto, embora que nós conhecemos, esse texto traz uma narrativa em que o Dr. Lucas inicia o capítulo de número 7 dizendo que ele vai narrando, falando que Jesus entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, versículo 2 diz que ele vai até aparece um certo centurião. Não tem o nome do centurião. É algo que é oculto. Não está dizendo quem é o centurião. Mas diz sobre a narrativa de Lucas que esse centurião tinha um servo
E esse servo precisaria de uma só palavra. E o próprio Cristo, direcionado para ir até a casa dele, ele manda o outro dizer: olha, não precisa vir, manda só uma palavra. E o Senhor diz: olha, nunca vi tanta fé, nem em Israel, sobre esse centurião. Mas na frente o texto vai narrar, o versículo de número 11. O Senhor vai entrar em outro dia numa cidade chamada Naim. E dentro da cidade aparece uma outra incógnita, porque está dizendo que ao adentrar na cidade, ele encontra uma grande multidão que está levando um filho único de uma viúva de Naim. Não diz o nome da viúva e nem também diz o nome do mancebo que está sendo levado para o sepulcro. E Jesus, vendo aquela cena, ele tem uma compaixão, porque a mulher está em prantos, já era uma viúva e agora perdeu o seu filho. Ela agora chorando, o Senhor se encontra com a compaixão dela e o toca no esquife e disse: para, chegou o dono da vida. E ele fala para aquela mulher: eis aí o teu filho, mancebo, se levanta. Após isso, irmãos, Lucas começa a narrar que Jesus parece que está na mesma aldeia de Naum. E ele começa a fazer algum milagre. Escuta isso aqui, irmão, que é muito interessante. Quando Jesus começa a fazer alguns milagres, aparece os discípulos de João, 2 por certo. Esse discípulo de João veio perguntar, com a pergunta que João perguntou para fazer ao mestre, se ele era o Messias ou tínhamos que esperar um outro. Jesus, portanto, começa a fazer milagre e diz para eles: olha, fala para João o que vocês vê. Cego enxerga, coxo anda, paralítico também, mudo fala, morto ressuscita. Quando os irmãos, o discípulo de João vai embora, o texto continua dizendo que Jesus faz algo extraordinário. Quem lê vai entender: eita, Jesus vai falar mal desse caboclo. Quem vai ler? Jesus está falando mal de João? Ele não está falando mal. Ele está dizendo o que vocês esperavam: um homem vestido, trajado no palácio, ou uma cana em meio ao deserto. Ele está dizendo que João é o maior entre os profetas, mas ele está dizendo que no reino de Deus, a comparação de João lá no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Isso que o Senhor vai dizer. Mas o versículo que nós lemos, irmãos, traz uma narrativa muito importante, porque o texto diz que alguém que não conhece Jesus chamou Jesus para ir para casa. Bom é quando nós chamamos Jesus para algum lugar. Eu não sei você, mas eu chamei ele aqui hoje, eu convidei ele para estar aqui conosco. E eu tenho certeza que ele está aqui nesse ambiente. Absoluta certeza, um controle absoluto, está aqui ele aqui no nosso meio. Tem algumas pessoas que não têm intimidade, e Jesus não é aquela pessoa que vai num lugar quando ele só tem intimidade, porque aqui ele não tinha intimidade com esse cidadão, mas ele foi convidado. E diga de passagem, quem convida é porque quer dar honraria a alguém. Quem de nós não já convidou alguém e quer fazer algo muito gostoso? Quando chama alguém para ir em nossa casa, quer fazer um manjar muito bom, é um glória mesmo. Tem que dizer que crente é bom para comer, não é assim? Então, imagina agora esse cidadão que convidou Jesus sem saber de fato quem é Jesus. Ele não sabe que ele está hospedando na casa dele alguém que é maior do que ele. Ele não conhecia o próprio Jesus que nós conhecemos nessa noite. Ele não tinha conhecimento de quem ele estava convidando, mas ele queria testar para saber quem era Jesus. O texto diz, irmãos, alguns historiadores dizem que esse Simão é o mesmo Simão leproso. Por quê? Segundo a história, ele, depois desse ato, ele ficou leproso. E eu vou tentar explicar para os irmãos por quê, como eu li e pesquisei. Porque essa mulher que aparece como pecadora era uma cunhada dele. Depois vocês vão ver lá em Betânia, a aldeia de Betânia, ela é separada para leprosos. É por isso que ele está lá. Isso no texto mais para frente. Mas o texto aqui que está falando é que esse camarada convidou Jesus. Quem convida Jesus conhece quem é ele. Acho que você não entendeu. Você já convidou Jesus para alguma coisa?
Simão, irmão, convidou Jesus. E aqui, apenas nesse texto, aparece um personagem. E eu anotei algo aqui importante para a gente tentar debuiar isso aqui com muita presteza, porque eu não tenho um tablet ainda. Quer dizer, eu tinha, mas aí um garotinho, cadê ele? Quebrou, né? Tá lá, irmão Vinícius. Eu vou falar algo aqui que é só para conhecimento. A hermenêutica cristã diz que o princípio dela é que você precisa escolher o texto e ver o que o texto diz. E depois você tem que saber o que o texto quer nos dizer, ou o que ele diz para mim, e o que o texto fala com todos nós. Esse hermenêutica cristã, só uma base. O que eu escolhi esse texto com o intuito de mostrar para os irmãos que dentro desse texto há algo que nós precisamos aprender e decodificar dentro desse texto, para que os irmãos entendam que o Dr. Lucas, ao escrever, ele não trouxe tanta propriedade, mas dentro da liturgia do que está escrito aqui, nós vamos compreender. Porque quem convida Jesus é um fariseu. Fariseu, no capítulo 23 de Mateus, Jesus começa a dizer, olha, aos discípulos, e quem o escuta, diz, olha, vocês ouvem ele, porque eles conhecem muito da lei, mas vocês não praticam as mesmas atitudes dele, porque eles dão a sentença, mas eles mesmos não cumprem. Eles preferem ficar nos melhores lugares da cadeira de Moisés, eles querem ficar lá. Quando convida ele para uma ceia, eles querem ficar na melhor cadeira, na primeira cadeira. Eles gostam de falar falácia na praça, para ser chamado de mestre, mas só um é mestre, que sou eu, o Cristo. Então o Senhor vai falando como eles são. O Senhor vai falar, ó, eles alargam as suas roupas, eles colocam sobre o seu braço o escrito do Pentateuco, para poder não se lembrar e não se esquecer. Eles colocam em sua testa o texto bíblico, para eles poderem se lembrar que eles são diferenciados. Os fariseus, irmãos, eram aqueles que conheciam a lei, mas eles não eram sacerdotes. Isso está escrito em Deuteronômio e em Números para os sacerdotes, mas eles queriam ser aclamados. Então esse cidadão convida Jesus para a casa dele, achando que ele está convidando um qualquer. Oh, irmãos, quando dentro da história, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24 ao 27, Deus seleciona Gideão, e ao selecionar Gideão, ele diz para Gideão, Gideão, eu preciso de um propósito teu, vai na casa do teu pai, porque eu quero fazer uma bagaceira. Isso é uma forma de eu falar, para vocês entender. Eu quero que você escolhe, dos 2 bois que ele tem, escolhe o segundo, de 7 anos, e sacrifica-me, mas faz algo diferente, quebra primeiro o altar de Baal, porque quando o altar de Baal é quebrado, a minha presença desce. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Para Gideão fazer isso, o que ele faz? Ele contrata 10 homens. E a lei judaica diz que para ter um culto, precisa de ter 10 homens. Pode até ter 200 mulheres, 400 mulheres, mas tem que ter 10 homens. 9 não pode. Jesus tinha 12, mas um era o diabo. E o outro nós aprendemos aqui segunda-feira, terça-feira, que não era crente ainda não, era meio incrédulo, né? Mas ele tinha 12 discípulos. Então Jesus, para poder fazer um culto, ele já tinha. Então ele era um rabino nato, de carteirinha, compreende? Lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 2, também, irmãos, o parente remidor, irmão de Boaz, o mais velho, que era proprietário de toda aquela fazenda, toda aquela terra que era da Noemi e de Ruth, ela tinha que vender para ele, porque ele é o magistrado maior. Ele não quis. O que Boaz faz? Boaz trama, chama 10 homens, 10 homens cidadãos, anciões, e fala, olha, eu preciso que chamar o meu irmão mais velho. E ele chega e fala, olha, eu quero agora te falar que você é o remidor da propriedade.
Você não quer tomar posse? Além de tomar de Noemi, também quer ser de Ruth. E pela lei, se o camarada não quisesse mais, ele tiraria o sapato na presença dos 10, e os 10 ali aprovavam como testemunha. Está entendendo? Entendeu isso aqui? Olha aqui, o versículo 36 de Lucas. O fariseu chama Jesus, mas também tem 10 convidados, porque na mesa posta tem que estar o anfitrião e o mestre. Cadê a Rosa? Não vou falar nada de judaico hoje aqui, viu, Rosa? Ó, o anfitrião e o mestre, 5 de um lado, 5 do outro. Quando isso acontece, irmãos, entra no cenário da história algo interessante. Para poder fazer uma peça teatral, precisa de personagem. O participante principal é aquele que chamamos de como é? Protagonista, perdão. Protagonista, obrigado. Protagonista. Ele é o principal. Tem um antagonista que ele faz a cena do mal. E tem também, irmãos, o que faz o oculto. Dentro da cena do texto que nós estamos falando aqui, eu construí um cenário que chama-se o cenário da graça. Porque Jesus entra, e quando ele entra, a história diz que quando um jornaleiro chega na casa de um hospedeiro, ele tem que receber uma honra. E Jesus foi convidado e não recebeu honraria nenhuma. E quando Jesus é convidado, irmãos, completa agora um culto, embora que aqui é uma ceia. E o texto diz que Jesus sentou à mesa. Quando Jesus senta à mesa, ele quer ensinar alguma coisa. Toda vez que Jesus entra no cenário, ele vai fazer alguma coisa. Quando Jesus entra e é convidado para uma festa, o mestre Sala bate no peito e diz: epa, essa festa é diferente. Primeiro serve-se o vinho bom, mas você fez o contrário, sem saber quem estava na festa é Jesus. Quando Jesus se manifesta dentro de uma festa, irmãos, o vinho bom é o último. Sabe aquela fala, aleluia, os últimos serão primeiro? É o último que Jesus revela que ele está na festa. Ele prefere acabar tudo para dizer: agora é minha vez de atuar. O cenário muda quando ele está presente. A Bíblia diz que Pedro leva ele para a casa dele, e chega lá, a sogra está doente de febre. Ele diz: Shalom, e pega nela: como estás? A febre vai embora. Irmãos, quando ele entra na casa, até a doença tem que bater continência para ir embora. A Bíblia diz que ele está em Cafarnaum, dentro da casa, lotada, abarrotada, mas 4 varões levam por cima do telhado um paralítico, e ele constrange todo mundo que está olhando ele, dizendo: olha, perdoado está o teu pecado. Todo mundo: como ele é? Quem ele pensa que ele é? Mas aí, conhecendo o coração daquele povo, ele: não, então faz, levanta a tua cama e anda, vai para tua casa. Irmão, o interessante é o Jesus estar no ambiente. Mas quando ele está no ambiente, precisa dar reverência a ele. E nessa noite eu convido você que está me ouvindo a dar essa reverência a ele, porque ele está na casa. Ele está aqui nessa noite. Eu sinto ele aqui. Talvez você chegou um pouco meio triste, mas eu quero dizer para você: a sua tristeza vai bater incontinência para fora agora. Talvez você está até doente, que nem eu, estava com dor de cabeça, corria ali para ver que achou um café, mas não tinha, mas a dor de cabeça foi embora, porque ele está aqui. Eu convidei, ele está. Eita, estou sentindo ele aqui. Estou sentindo ele aqui. Há uma presença forte aqui neste lugar. Se você sentir essa presença te tocando, é porque ele está dizendo: eu estou nessa casa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Jesus entra na casa do fariseu e não recebe nenhuma honraria. O culto parece que é um culto vazio, uma janta vazia. Ninguém consegue entender por que foi convidado, ou não deu a honraria a ele. E aqui monta-se o cenário da graça. Por quê? Quem entra na história agora é uma mulher. E ela começa a fazer algo que quebra alguns protocolos. Primeiro, uma mulher quando solta o cabelo em Israel, ela está afligindo o homem. Se for casada, é se considerado que fosse uma traição. E essa mulher começa a quebrar esse protocolo, tirando o próprio cabelo. E chorava. E secava os pés de Jesus com os seus cabelos. Quando ela faz isso, os que estão na mesa ficam atônitos, porque percebe-se que não poderia fazer. Mas irmãos, olha isso aqui, que coisa interessante. Todos os judeus, quando estão na mesa, têm que orar para agradecer o alimento. Não está escrito aqui que eles oraram. Todos os judeus que se prezam, irmão, ao sentar na mesa, eles têm a formação de ouvir o rabino falar, o convidado de honra. E Jesus sentou no lugar de quem ia falar, de quem ia ensinar. Toda vez que Jesus senta, ele vai ensinar alguma coisa. O texto nos diz, irmãos, que Jesus, ao sentar, ele observa, porque entra essa mulher e faz isso. E eu pedi para os irmãos repetir comigo por que Simão pensa consigo: se esse fosse profeta, bem saberia quem que estava tocando nele. Aí Jesus chama ele de Simão. Sabe o que é ser Simão, irmãos? Simão é ser ouvido ou atento, ou aquele que ouve. Então, ele gostava muito de falar, para que as pessoas ouvissem ele. Mas agora o próprio mestre começa: Simão, posso falar alguma coisa? Pode, mestre. Ó, Simão, havia uma certa ocasião, 2 devedores que deviam no banco. Outra tradução diz isso. E o seu credor perdoou a dívida. Um devia uma quantia maior e outro menor, uma 500, assim. Quem tu acha, Simão, que recebeu mais alegria sobre isso? Ele disse: a quem foi perdoado mais, a quem devia mais. Ele disse: bem soube isso. Tu és justo, Simão. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, por ele conhecer a lei, o cenário que ele bolou na mente dele é que ele, sendo justo, o justo puniria quem é errado. Mas na ótica de Deus ou na ótica de Jesus, diferente. Simão achava que ele era justo. Então ele achava, por ser justo, ele subjugou na sua mente que ela era uma pecadora. Mas ele não prestou a homenagem que deveria homenagear o Cristo que ele convidou. Agora a pecadora entra com um vaso de alabastro. O vaso é o nome, o unguento está dentro, e ela derrama. Em outra leitura diz que ela quebra, porque ela quer adorar por completo. Tem muita gente que vem para o culto, mas não adora por completo. Tem muita gente que vem para aqui, só quer receber. Tem muita gente que quer achar que Deus, aleluia, glória a Deus, é o seu chofer, é o seu anfitrião, é o seu garçom. Quebra o vaso nessa noite. Se quebra primeiro para adorar a Ele. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus agora foi ensinar para Simão como realmente adora Ele. Oh. Dentro da cultura judaica, diz que
para beijar um sacerdote. Fique de pé, querido Antonis. Um sacerdote deveria ser beijado no rosto, a face dele, face com face. O texto diz que Jesus não recebeu esse beijo, mas disse: olha, Simão, eu entrei na tua casa, eu não recebi honra de sacerdote, porque sacerdote traz o povo para Deus. Então não dê essa honra a mim. Obrigado. E agora ele diz: se esse for profeta, percebe-se, profeta, o beijo do profeta pega na mão, beija na mão, mas para beijar tem que se inclinar. Ou seja, um profeta é maior do que o sacerdote, porque se o sacerdote leva o povo para Deus, profeta traz Deus para o povo. Mandar a calma. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Só que a pessoa que está na casa de Simão é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para beijar a rei não se beija na face, não se beija no antebraço, se beija-se os pés. Entendeu o segredo da adoração? Entendeu? Entendeu? Ela veio entregar por inteiro. Você entendeu? Você quer entregar desse jeito? Não, você não entendeu. Oh, glória a Deus. Oh, oh, glória. O rei, como está sentado no trono, todo súdito está de pé. E ele está lendo, ou os escribas estão lendo a sentença. Quando ele dá a sentença, ele se levanta e todos que estão de pé se deixam, se inclinam. O religioso esqueceu que quando chamaram Mefibosete em Lodebar, Mefibosete conhecia da história. Ele chega de perto do rei e se humilha. E ao se inclinar, a ordem do rei deveria sentenciar a cabeça, mas o rei, aleluia, acordou naquele dia dizendo: eu vou abençoar alguém. Eu não sei você, mas o rei do rei está aqui nessa noite. Eu vou abençoar alguém. Amados irmãos, o cenário da graça é montado, porque está agora a lei representada por o fariseu, a graça representada por Cristo, e a mulher no pé dela, representado o pecado. A justiça aqui está dizendo: puna, é pecadora, exclua. Mas a graça está batendo no peito. A graça está batendo no peito. Eu vim para levar os cativos, para arrebentar as prisões. Enquanto o olhar do fariseu era de condenação, a graça se manifestou dizendo: eu vim perdoar os pecados dela. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O cenário da graça estava montado, irmãos. E para aquele que estava vendo, achava que Jesus ia condená-lo. Mas Jesus não estava para condenar, não, irmãos.
Jesus estava para libertá-la daquelas. Jesus estava para poder dizer para ela: filha, os seus pecados são perdoados. Oh, irmão, o cenário da graça se montou ali. E o cenário diz que eu fui agraciado por essa graça. Você foi agraciado por essa graça. Quando eu me deito, eu deito pela graça. Quando me levanto, eu levanto pela graça. Quando eu ando pela graça. Quando eu corro pela graça. Eu respiro pela graça. Aleluia. Eu glorifico pela graça. Eu estou debaixo da graça. A graça me fortalece. A graça me constrange. A graça me faz ficar firme. É a graça que invade essa igreja nessa noite. Você está debaixo da graça. Você está debaixo dessa graça. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma graça que paira aqui nessa noite. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto Ele entrando no ambiente. Eu sinto a graça tocar em você. Oh, você vive da graça. É essa graça que te alimenta. É essa graça que te abastece nessa noite. É a graça. A estrofe de número 11 ou 10 do Salmo 85 diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. O cenário dessa graça, irmãos, era Cristo sendo beijado por essa pecadora. E ao ser tocado por ela, Cristo estava dizendo: você alcançou misericórdia. Levante sua mão, por favor. Se você crer, irmãos, você vai participar da Santa Ceia do Senhor hoje aqui. Você não merecia. Nós outros não merecíamos estar aqui. Não era direito nosso. Nós não poderíamos estar aqui de jeito nenhum. Nós somos pecadores e devedores. Mas alguém um dia, disse aleluia para si mesmo: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, querida, ei, querido, você está debaixo da graça que é Cristo. Dá para você dar um glória aí? Dá para você glorificar Ele ainda? Dá para você fazer barulho de quem vai morar no céu aí? Dá para você entender que é uma graça que faz com que você esteja aqui? Não é merecedor da tua parte, mas Ele te alcançou. Há uma graça de Deus que nos alcançou, irmãos. Se você trazer um retrospecto da sua própria vida, quem era você, quem era nós? Nós não éramos ninguém. Nós estávamos podres, mas Ele disse: eu vou lavar, vou lapidar, vou dizer aonde operava o pecado, superava o dom. Eu estou sentindo Ele aqui. É a graça, é a graça, é a graça.
Tem glória ainda aí? Você pode adorar Ele por um minuto, somente um minuto, porque está uma graça muito forte. Glória descendo, ao poder que invade esse ambiente, uma presença forte. Ele está na casa, Ele está sobre nós, Ele está nos envolvendo debaixo dessa graça. Pela graça nós deitamos, pela graça nós dormimos, pela graça nós acordamos, pela graça nós sentamos, pela graça nós ficamos de pé, pela graça nós respiramos, pela graça nós caminhamos, pela graça nós corremos, pela graça nós nos alimentamos, pela graça nós somos guardados. Pela graça nós somos alegres. É a graça, é a graça, é a graça de Jesus Cristo. É a graça. Tem graça aí. Levanta a mão, tem graça aí. A graça de Jesus. Tem. Não vai calar, não. Se alguém olhar para você, irmão, vai entender que você respira graça, você anda por ela, e é de graça. Oh, aleluia. Sinta essa brisa gostosa, sinta essa presença de Deus, sinta essa graça te envolvendo. Sinta essa graça te quebrando nessa noite. Sinta o Espírito Santo tocando o teu coração. Receba da boca desse profeta o renovo de Deus que desce agora. Receba essa graça que te renova, te abastece a tua alma para você ficar de pé e ficar firme para poder enfrentar a adversidade da vida. Alguém te olha e diz: você ainda está de pé, é porque você está debaixo dessa graça que é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sendo justificado, aleluia, gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aleluia, porque pela graça sois salvo para meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem está debaixo da graça aqui? Deixa eu ver. 38 anos debaixo dessa graça, protegido. Oh, aleluia. Minha querida irmã, meu querido irmão, não se afaste dessa graça chamada Jesus um só minuto da sua vida. Chama Ele para adorá-lo, Ele, como essa mulher ensinou o fariseu como adorar. Entrega a Ele tudo.
tudo, entrega tudo, tudo Ele vai fazer por você. Mas não deixe essa graça. Está difícil, está apertado as coisas, está complicado, mas existe alguém que te sustenta, e essa pessoa chama Jesus. Você foi alcançado por essa graça. Ele gritou: tetelestai, está pago, paguei a tua dívida. Vive debaixo da graça. Amém, irmãos?